Bom dia, meus irmãos. Vim aqui fazer esse vídeo bastante rápido, né? Com o propósito de esclarecer um fato que está, né? é, Numa posição bastante, como eu posso dizer, perigosa, né? E desoriginal no interior do debate geopolítico, cultural e filosófico da atualidade, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, que é o fato, né, do globalismo. E o globalismo é um termo, na realidade, modificado, né, para nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Então, a imensa maioria das pessoas que tratam do assunto no Brasil, principalmente, né, vamos nos ater ao horizonte sociocultural e político nacional, elas cometem esse erro gravíssimo, né? De forma consciente ou inconsciente, mas cometem. Qual seja de não explicitar e não partir em suas explicações da situação e da natureza política atual ou já passada, não explicitam, né, a natureza, na verdade, da questão do que cabe como definição consistente, abrangente e própria do globalismo ou da nova ordem mundial. Então, primeiramente, essas pessoas você vai perguntar a muitas delas, né? E até pessoas aí com PhD em ciências políticas, ou em filosofia política, ou em teoria do Estado, não é, etc, né? Você pergunta para uma dessas pessoas quais grupos preponderantes no cenário mundial hoje é, é, existem, por exemplo, na Europa. Qual think tank que tem a última palavra na economia mundial? E se você vai perguntar, né, quais os agentes individuais e sua qualidade, né, de influência, sua formação e mais ainda, né, a cosmovisão a qual eles militam, né, acreditam, então a situação fica muito mais frustrante, muito mais, digamos assim, catastrófica. As pessoas simplesmente não fazem ideia, né? Não é só que não sabem, é que simplesmente negam, né? E negam utilizando o clichê já tão conhecido e desgastado, né? E mesmo de alguém que sofre gravemente, né, de síndrome de Estocolmo, né? A teoria da conspiração, sendo que a palavra conspiração nada mais é do que sussurrar, né? Quer dizer, falar próximo, né, do ouvido de alguém, entende? E, por exemplo, né, já na década de 40, esse livro aqui foi escrito, né? A Conspiração Aberta do H. G. Wells, que é um dos grandes ficcionistas, né, do século XX. Era um socialista fabiano comprometido com essa agenda, né, aí globalista e eugenista, no caso dele especificamente. E posteriormente, né, o Henry Kissinger escreveu um livro também, né, New World Order, né, ou Nova Ordem Mundial, né. Um grande jornalista, historiador também, William T. Steele, escreveu também um livro, né, Nova Ordem Mundial e o Plano das Sociedades Secretas, né. Então, não tem nada de conspiração no sentido, né, lúdico cultural, mas sim no sentido pleno, concreto, como podemos dizer ainda, consistente e internacional, não é? Da palavra. Então espero que vocês que ouviram esse breve comentário aqui possam então
reorientar seus estudos, né, na geopolítica, filosofia política, né, e assim por diante, nas grandes questões, né, dos rumos do Ocidente, né, em todo o seu desenvolvimento cultural atual, porque muitos já foram e serão pegos aí, certo? De forma totalmente despreparada, né? Quer dizer, são pessoas que não têm preparação intelectual, não têm preparação psicológica, entendeu? Para encarar um assunto dessa natureza, né? Não estamos falando aqui de uma bobagem ou uma ficção de revista em quadrinhos, né? Mesmo porque toda ficção ela se ampara em algum elemento preponderante da realidade, né? Mas enfim, espero ter esclarecido o suficiente a questão e que vocês procurem realmente os fatos atrás do establishment intelectual, político, certo? Os fatos estão sempre atrás. Os fatos não estão no discurso dessas pessoas, né? Muito pelo contrário, eles estão aí para defender, certo? A sua tácita cosmovisão. A maioria dessas pessoas não sabe que tem uma, mas aqueles que sabem que tem, certo? Procuram deixar as coisas muito mais nebulosas, muito mais palatáveis, digeríveis para o grande público, né? Isso aí entra a questão da engenharia social, psicologia de massa, né? E toda a influência do Pavlov e assim por diante, né? Então são coisas com as quais o público brasileiro não tem, não é, aquela familiaridade ou noção de existência, né? E isso tudo é componentes definitivos da guerra cultural, não é? Guerra cultural é uma coisa extremamente real, né? Está ocorrendo agora e muitos não sabem sequer o que fazer. Muitos não sabem sequer o que fazer porque não tem referência. A maioria dos comentaristas e analistas políticos, cientistas políticos, filósofos políticos brasileiros tem sua referência na própria vida política nacional. Ou então em ideólogos, né, do presente ou do passado que são então agentes, né, do próprio globalismo, né? Então, que Deus abençoe a todos, né, com esse vídeo aí, que vocês possam acordar e sair da infância intelectual, né? Assim eu espero.